Uma igreja viva para um mundo novo. De fato, queridos, é tempo de aproveitarmos a oportunidade que Deus tem nos dado para aprendermos, crescermos, amadurecermos individualmente, de modo personalizado, mas também como igreja, queridos. Como eu disse na abertura do culto, e você que chegou um pouquinho depois, eu quero dizer que é muito bom estarmos juntos. Todos são bem-vindos. Nós, enquanto igreja, entendemos que a mensagem do Evangelho, ela precisa alcançar a todas as pessoas, indistintamente, independentemente de raça, independentemente da cor da pele. Nós, enquanto igreja, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Uma igreja viva para um mundo novo é uma igreja que acessa também esse mundo digital, que se apresenta, que ocupa o espaço que Deus está nos dando a oportunidade de nos posicionarmos para levarmos o amor de Cristo, nos posicionarmos para levarmos a fé, para interagirmos, compartilharmos mais e mais da graça do Senhor. E para que isso seja possível, queridos, nós precisamos, acima de tudo, preservar a essência do que está contido nas Escrituras, mas nos adaptarmos às formas, nos adaptarmos aos momentos em que vivemos, às tendências que surgem e que não sejam contrárias às Escrituras, precisam ser observadas. Possivelmente você deve estar atento ao fato de que o layout hoje aqui está um pouco diferente. Geralmente nós estaríamos agora na frente de um púlpito. Em alguns momentos nós estivemos aqui sem púlpito algum. E agora estamos aqui nesse outro formato, assentado, como provavelmente a maioria dos que me acompanham nesse momento. E queridos, eu penso que isso tudo serve para nos ensinar que nós precisamos nos adaptar ao tempo em que vivemos. Realmente não é um período fácil. Muitos são os questionamentos, muitas são as dúvidas, muitas são as frustrações. Tenho conversado com pessoas que estão assim: pastor, quando é que voltam os cultos presenciais? Quando é que eu vou poder estar com a minha igreja? E, queridos, como nós já temos dito outras vezes, nós já estamos unidos enquanto igreja. Apesar de ser muito complicado e difícil também, nós entendermos que para muitas pessoas o prédio fechado é difícil e, de fato, a imagem do prédio fechado, das cadeiras espalhadas, causa um impacto muito grande. Você está acompanhando agora como é o nosso dia a dia aqui aos domingos, queridos. Aqui está o povo de Deus servindo para que a transmissão do culto aconteça. Nós dispomos as cadeiras, aguardando a expectativa de voltar o culto parcial, presencial. E veja como seria se você estivesse aqui. Olha o distanciamento que nós temos. Realmente é uma imagem que choca, não é verdade? Porque nós estamos acostumados a ser uma igreja ativa, uma igreja unida. E uma das coisas que você que faz parte da IBNM já há alguns anos, me vê falar, me ouve falar várias e várias vezes: irmãos, vamos abraçar, vamos estar juntos, afetividade, comunhão. E de fato nós amamos isso e estamos com uma grande expectativa e esperamos em Deus que o Senhor nos agracie para o quanto antes possível possamos novamente estarmos juntos dessa maneira tão próxima. Queridos, é tempo de aprendizado, é tempo de oportunidade para refletirmos nessa mensagem. O que é uma igreja viva para um mundo novo? Você já deve ter ouvido muito a expressão novo normal, não é verdade? O que é esse novo normal? E aí você pode trabalhar vários aspectos, várias conotações e várias aplicações. Alguns acham que o novo normal será vivermos um modelo híbrido. O que significa isso? Algo que mais intensamente nós vamos conviver com a realidade física, concreta, misturada, mesclada à realidade virtual. Inclusive, muitos cursos
de faculdades, de escolas, já estão se preparando para, ao voltar às aulas, mesmo aquelas que têm as aulas presenciais. Já tem se falado muito no meio acadêmico, no meio da educação, sobre o sistema híbrido, ou seja, as aulas presenciais e também online, o que já acontece muitas vezes, só que agora vai acontecer numa escala muito maior. Então, queridos, nós vivemos de fato um novo momento. É uma soma de situações diferentes e que nós precisamos agora incorporar em nosso dia a dia, em nosso estilo de vida. Há aqueles mais esperançosos que dizem assim: realmente as pessoas vão mudar depois da pandemia. Eu gostaria de ter essa percepção, eu gostaria de pensar dessa forma positiva, mas eu penso, meus irmãos, que é bem provável que com o passar do tempo as pessoas vão voltar a ter aquela rotina louca, aquela rotina corrida, de trabalho, de intensidade. Essa semana eu ouvi uma reportagem falando sobre aquelas pessoas que começaram a trabalhar no que se chama sistema home office, é a pessoa que trabalha em casa, e um grande gestor dessa área administrativa, empresarial, ele estava tratando do tema que já mostra vários profissionais que estão estafados porque estão trabalhando mais em casa do que quando era presencial, o sistema presencial. E um dos detalhes que nos chamou a atenção na reportagem foi alguns profissionais dizendo assim: eu não tenho mais tempo nem para almoçar. Ou então eu almoço com o computador na mesa e o prato do lado. Veja, o ser humano continua tendo dificuldades de se ajustar para que nós possamos realmente entender o que é prioritário nas nossas vidas. Mas todo esse cenário, todas essas observações que eu acabo de fazer, elas precisam ser feitas também, irmãos, com uma perspectiva de fato esperançosa. Tem uma imagem que está agora sendo apresentada para você, que coloca ali o tema da nossa mensagem no centro, uma igreja viva para um mundo novo. E as fotos que aparecem nesse slide são fotos de um pôr do sol, de um nascer do sol. Um nascer do sol que encheu meus olhos. Além das fotos do nascer do sol, você também está vendo agora a imagem de uma árvore com flores lindas, flores rosas, flores que realmente chamam a nossa atenção. Preste atenção um pouquinho nessas imagens que você está acompanhando. O nascer do sol, a imagem dessa árvore florida. Sabe de quando foram tiradas essas fotos? Essas fotos foram tiradas hoje pela manhã. As fotos do nascer do sol eu tirei da janela da cozinha lá de casa, do apartamento pastoral. Que imagem linda, né? Todo dia nós temos a bênção de olhar, eu abro aquela janela e eu tomo uma xícara de café olhando esse visual. E hoje foi espetacular. Deus me brindou. E quando eu estava ali tomando a xícara de café, pensando, os nossos queridos aqui, eu acordei o Levi, o Daniel, hoje às 6 e pouco da manhã, mandando mensagem para ele, porque a minha cabeça estava a mil, cheia de ideias. Eu mandei um áudio para eles dizendo assim: gente, eu estou com umas ideias aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando eu venho para a cozinha tomar o café, eu me deparo com essa imagem. E sabe o que foi que Deus ministrou no meu coração hoje pela manhã? Aquele texto que é bom a gente lembrar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Queridos, os dias são desafiadores, mas o sol brilha todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E mesmo quando está nublado, o sol continua a brilhar. A única diferença é que as nuvens atrapalham a nossa visão. Mas quando nós conseguimos olhar além das nuvens,
além das barreiras que estão estabelecidas. Nós sempre vamos enxergar o sol nascendo, nós sempre vamos enxergar ou o sol se pondo, ou o sol ao pico do meio-dia. Ele representa a graça de Deus, ele representa a bondade de Deus, ele representa a presença de Deus todos os dias, que nasce para você e para mim, que nasce para todos nós. Ah, meus queridos, o Senhor veio ministrar ao meu coração, e quando estávamos chegando aqui para a igreja, numa das ruas aqui pertinho do prédio, nós encontramos essa árvore florida. E eu junto com o Levi e o Elan, que estava comigo no carro lá, eu disse, gente, eu vou tirar uma foto dessa árvore aqui, porque mais uma vez eu fui tocado pelo Espírito, porque Deus mais uma vez veio dizer para mim, meu filho, assim como as flores, elas desabrocham. Minha irmã que me acompanha nesta hora, que Deus está chamando você para nesse tempo florescer. Nós precisamos florescer, desabrochar, nós precisamos frutificar, nós precisamos fazer a diferença. Não importam quão grandes sejam as notícias, difíceis quantos elas sejam, nós precisamos florescer. Uma igreja viva para o mundo novo, ela vive todos os dias. E como igreja, queridos, eu quero compartilhar agora, nesse momento, a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, capítulo 2. E nós vamos refletir nesse texto hoje pela manhã. E eu quero convidar você que acompanha o culto da manhã para estar acompanhando o culto das 19 horas. Porque nós vamos conduzir esta mensagem com as primeiras reflexões neste culto e depois vamos avançar para o culto das 19 horas. Acompanhe comigo Atos capítulo 2, a partir do verso 37. Por favor, Atos capítulo 2, a partir do verso 37. A palavra de Deus nos diz, eu estou lendo aqui agora, eu vou ler na tradução da Bíblia Almeida, século 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. O texto refere-se ao discurso de Pedro, no momento em que há o feito histórico, marcante, sobrenatural, da descida permanente, desde aquele momento, do Espírito Santo. E diz assim o capítulo 2, verso 37. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia, juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Verso 42, o texto diz assim, e eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Vamos orar nesse momento, queridos? Vamos pedir a graça, a misericórdia do Senhor mais uma vez agora, a ação do Espírito Santo, para que esta palavra possa ser aplicada às nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, porque a Tua palavra é viva e eficaz.
Assim como nós também, igreja, corpo de Cristo, organismo vivo, sejamos igreja viva para um mundo novo. Igreja viva para um tempo novo. Igreja viva que se adapta, ó Deus, às tendências, mas que se mantém firme à essência, que se mantém firme às Escrituras, que não negocia valores, que, ó Pai, não atua de modo remediado com o pecado, que não negocia, Pai, com o pecado, mas, ó Deus, que fecha a porta para o mal, que anuncia a verdade, que compartilha as boas novas. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra lida e tão conhecida já de muitos de nós, mais uma vez, ó Deus, se aplique a todos, ó Deus, que entendemos ser igreja do Senhor nesse tempo. Aqueles, ó Pai, que estão nos acompanhando e que sentem-se um tanto quanto distantes destas expressões, talvez não entendam algumas das falas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração de cada pessoa, cada qual em sua realidade particular, cada qual, ó Deus, no seu cenário personalizado, que a ação do Teu Espírito, ó Deus, seja viva, atuando, ó Pai, e alcançando a todos que acompanham agora as aplicações que faremos desta leitura maravilhosa que nós temos acesso, descrita, registrada na palavra do Senhor. Oramos, ó Deus, e pedimos as Tuas misericórdias e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Uma igreja viva para um mundo novo. Nesse texto nós vamos aqui começar, nesse tempo da manhã, apresentando algumas das marcas de uma igreja viva, para este mundo novo, para este tempo novo, para esta nova realidade. Queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos entender e compreender que uma igreja viva para um mundo novo é uma igreja que assume a sua condição profética. É uma igreja que assume a sua condição de anunciar a palavra de Deus. A condição profética é uma condição que Deus colocou sob responsabilidade da igreja em todo o tempo, em toda a história. E nesse momento que nós vivemos, nós precisamos, queridos, ser voz profética. E eu quero pensar com você nos versos de 37 a 40, de 36 a 38, quando nós encontramos o texto bíblico aqui, nos diz assim: portanto, toda a casa de Israel fica absolutamente certa de que esse mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí continua no verso 37, ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? A mensagem da igreja precisa ser uma mensagem que provoca reflexões, que faz as pessoas pensarem, que faz as pessoas refletirem sobre a maneira como estavam vivendo. E esse texto me apresenta justamente isso, ou pelo menos a percepção que eu tenho desses dois versículos, o 36 e o 37, é que Pedro está denunciando, está anunciando, ensinando a casa de Israel. Quem era a casa de Israel? O povo de Israel até aquele momento, o povo escolhido, o povo eleito, o povo que Deus se relaciona no Antigo Testamento e que vem construindo ao longo da história, que vem criando o cenário e preparando para que a igreja então venha a ser o Israel de Deus. Ela vem substituir e se tornar agora o Israel espiritual, o Israel de Deus, conforme Paulo também vai dizer lá em Gálatas capítulo 6. E diz o texto no versículo 37 que ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso. O que significa isso? Ficaram com o coração pensativo, reflexivo, porque o que eles estavam vivendo agora estava sendo colocado em xeque. Eles estavam sendo colocados diante de um cenário que eles precisavam decidir
ou permanecer como antes, ou mudar. Veja bem, o que nós vivemos hoje nos coloca numa condição de nos decidirmos. Ou vamos continuar vivendo como vivíamos antes, ou vamos mudar o que precisa ser mudado. Vamos nos adaptar para vivermos da melhor maneira possível o cenário que agora está sendo estabelecido. Queridos, a palavra de Deus nos diz que Pedro os confronta. E eu quero também chamar a sua atenção, porque o verso 38, uma igreja viva que assume a condição profética, é uma igreja que anuncia a mensagem do Evangelho, que implica numa mensagem de amor, que implica numa mensagem de bondade, de aconchego, de consolo e de conforto. É verdade. Também é profético levar amor. Também é profético levar uma mensagem de exortação, de incentivo, de encorajamento. Mas é peculiar a mensagem profética. É próprio da mensagem do profeta. É próprio de uma igreja viva profética a anunciar, meus queridos, que é necessário que as pessoas se arrependam. Jesus, quando instaura o seu ministério, ele começa anunciando: arrependei-vos. João Batista, a mensagem de João Batista, ela baseava-se na frase: arrependei-vos. Isto é mensagem do Novo Testamento, é mensagem que nós encontramos no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também. Então não cabe aquele discurso dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um Deus que denunciava o pecado, que punia o pecado. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, porque Deus não muda. Da mesma maneira, queridos, a igreja ela precisa ser profética na sua mensagem. Nós não podemos ser condescendentes com o pecado. Nós não podemos, meus queridos, negociar com o pecado. Nós não podemos, meus queridos, flertar sequer com o pecado. Arrependei-vos. E diz o texto: cada um de vós seja batizado. O batismo é um símbolo de mudança de vida. O batismo significa um posicionamento. Quando alguém desce as águas, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é retirado das águas. Ele está dizendo: eu, a partir de agora, estou assumindo publicamente que pertenço a Jesus Cristo. Então nós precisamos, amados, queridos, levarmos a mensagem do amor, da graça, da bondade, da fidelidade, mas que nos leva à mudança de vida, que nos leva à santificação. Não podemos apresentar um evangelho que simplesmente diga assim: venha como está e fique como está e não mude nada. Não é isso que Jesus pregou. Jesus acolheu aos pecadores, às pecadoras, aos homens pecadores, às mulheres pecadoras. Jesus, ele entrou na casa de um pecador, a linda história de Zaqueu. Ele entrou na casa de um pecador, mas ele também conversou com uma mulher pecadora. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Em Lucas capítulo 15, no Evangelho de Lucas capítulo 15, nós temos ali 3 parábolas. As 3 parábolas falam do perdido. Do homem, da mulher que se perdeu no caminho, que está distante do Senhor, que está distante do aprisco. É uma ovelha sem pastor. Erroneamente, algumas pessoas interpretam, por exemplo, a parábola do filho pródigo ou a parábola das 100 ovelhas como o crente desviado. A parábola das 100 ovelhas não refere-se ao crente desviado. Você sabia disso? A parábola das 100 ovelhas refere-se àquele que um dia foi criado para fazer parte do aprisco, mas que por causa do pecado então se afastou.
E por isso Jesus ele veio pregar o evangelho para alcançar os que estão perdidos. Tanto que, lá em Mateus também, no capítulo 9, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus vendo as multidões, veja, ele estava olhando para as multidões não eram seus discípulos. As multidões eram pessoas que não tinham a fé baseada nele, na palavra. Ou até algumas tinham, mas não viviam a experiência de relacionamento com Deus. E Jesus, nos diz o texto, Evangelho de Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, que vendo Jesus as multidões, sentiu compaixão delas, porque andavam perdidas e desgarradas como ovelhas sem pastor. A igreja é o pastor que vai atrás dos perdidos. Não é apenas o pastor Antônio, não é apenas o pastor Rodrigues, o pastor Daniel, não é apenas os pastores da igreja, os supervisores de pequenos grupos, os líderes de pequenos grupos, mas somos todos nós, irmãos. A Igreja Batista Novo Mundo precisa ir atrás das ovelhas perdidas, que são as pessoas que estão sem o Evangelho. E, obviamente, cuidar, alimentar e estar com aquelas que já fazem parte, então, deste rebanho. A palavra de Deus nos confronta em levarmos uma mensagem profética, que chama as pessoas à mudança de vida, que chama as pessoas a sair do estado de incredulidade, ao estado de impureza, para um estado de santidade, para um estado de fé, de firmeza na palavra do Senhor. A igreja viva para um mundo novo, em segundo lugar, ela cresce, meus irmãos, por meio de batismos. Olha só, nós lemos aqui no verso de número 38, Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Algumas perguntas podem surgir aqui e algumas pessoas dizem assim, viu? Não precisa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basta batizar em nome de Jesus, porque o texto aqui está dizendo: seja batizado em nome de Jesus Cristo. Rapidamente fazendo um parênteses aqui. Esse momento, lembre-se que o livro de Atos é um livro histórico. Ele está narrando o processo histórico do início da igreja. E nesse momento do início da igreja, nós encontramos então a palavra de Deus descrevendo que até que todo o evangelho, toda a doutrina fosse estabelecida, algumas práticas estavam sendo desenvolvidas e estavam sendo aprimoradas ao longo do tempo. Nós temos uma normativa em Mateus 28, 19, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto significa que a fórmula, o decreto, o imperativo é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a manifestação da Trindade. O que significa o batismo e por que nós precisamos entender que a igreja viva para o mundo novo é uma igreja que cresce, que se desenvolve por meio de batismos. É muito bom, meus queridos, recebermos pessoas crentes, sadias, pessoas que desejem a transformação, pessoas, quando eu digo sadias, não digo perfeitas, ou seja, pessoas que não têm problema nenhum, que não têm dificuldade alguma, porque todos nós sempre teremos algo a aperfeiçoar, a desenvolver. Mas o que eu quero dizer, meus queridos, é que nós precisamos entender que a vocação da igreja é uma vocação evangelística. A vocação da igreja, meus queridos, é levar o evangelho ao mundo que está perdido. A vocação da igreja é levar as pessoas a mensagem do amor e da graça, e ao momento em que elas se posicionam por Jesus Cristo, elas dizem então, eu quero ser batizado. E aí essa pessoa passa a viver uma nova vida, a nova vida em Cristo. Uma igreja viva para o mundo novo, ela cresce por meio de batismos. E eu quero rapidamente fazer algumas aplicações nesse momento. Queridos, você que é líder de pequeno grupo, você que é líder aqui na igreja, você que nesse momento está realizando pequenos grupos de modo online, eu quero desafiar você a nós vivermos uma nova experiência.
Irmãos, em nome de Jesus, eu quero agora chamar a sua atenção e dizer que nós vamos trabalhar intencionalmente para que os nossos pequenos grupos que estão acontecendo de modo online, eles não continuem apenas para reunir o povo que nós tanto amamos. Eu quero desafiar você a convidar alguém para acompanhar o seu pequeno grupo online. Como isso, pastor? Você vai desenvolver um processo, e eu vou fazer agora aqui rapidamente, queridos, um parênteses bem prático aqui, me acompanhe. Você conversa com pessoas, você tem um amigo do trabalho, um amigo da faculdade, que vocês não têm se encontrado presencialmente? Você tem alguém que você ama, que mora em outra cidade, que mora lá no Rio Grande do Sul, que mora no Rio Grande do Norte, que mora na Paraíba, que mora no Amazonas, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, no Nordeste? Com certeza você deve ter alguém que você gostaria que fosse alcançado pelo Evangelho, não é verdade? E até aqui a gente dizia assim: meus irmãos, vamos orar e vamos alcançar aqueles que estão perto. Agora eu quero dizer para você o seguinte: aquele que está longe também agora está perto. O desafio é você chamar ele para uma conversa de vídeo no WhatsApp. Então você vai combinar com ele um horário que ele possa e você também possa. Segunda noite, terça noite, quarta noite, quinta de manhã, sábado à tarde, eu não sei qual vai ser o horário. Mas você vai mandar uma mensagem e aqui eu vou fazer uma situação hipotética. Vamos imaginar que você tem um amigo lá que se chama João. Então você vai ligar para o João, você vai mandar uma mensagem do WhatsApp: João, eu quero conversar com você essa semana. Eu essa semana mandei uma mensagem para o amigo Davi e a Érica, queridos nossos, que foram membros aqui da igreja, hoje estão em São Paulo. Nós estamos marcando essa semana uma chamada de vídeo com eles. Eles estão lá firmes na igreja, é só uma questão de amizade mesmo. Eu vou usar esse exemplo então. Essa semana eu vou me encontrar com o Davi. A gente vai estabelecer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, é muito simples. Irmão, você que já usa o WhatsApp, nunca fez uma chamada de vídeo, então você vai abrir ali o seu WhatsApp, igual eu estou com o meu aqui aberto, e você tem na parte de cima a imagem de uma câmera. Você clica naquela imagem ali e você vai aparecer então uma chamada de vídeo e a outra pessoa vai aceitar. E vocês vão se ver um ao outro na tela e vão conversar. Sabe o que isso vai proporcionar? Uma proximidade maior entre vocês. Você faz isso 2, 3 vezes e daqui a pouco você vai dizer: meu querido, eu quero chamar você agora para fazer parte de um grupo de oração, um grupo de amigos, que nós nos encontramos tal dia, tal hora, desse jeito aqui, em chamada de vídeo. E essa pessoa vai entrar na chamada de vídeo no seu grupo online. E nós vamos começar, meus irmãos, a semear a palavra de Deus também de modo online. Nós precisamos avançar, meus irmãos. Nós precisamos multiplicar os nossos pequenos grupos de modo online. Nós precisamos viver o conceito do que é uma igreja em células, do que é uma igreja em pequenos grupos, do que é uma igreja baseada em relacionamentos, mais do que encontros e eventos. Deus está mostrando para nós, meus irmãos, que a igreja é um organismo vivo e ela não depende de prédios. Agora há pouco você me acompanhou, a imagem aqui com cadeiras vazias, espaços vazios. Queridos, essa não é a igreja. Esse prédio, essa estrutura, ela serve para que a igreja, o corpo de Cristo, avance e pregue o Evangelho. Mas os nossos pequenos grupos são a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode agora usar o seu smartphone para levar o amor de Jesus de um modo sem precedentes. Queridos, é tempo de mudança. É tempo de nós aproveitarmos as oportunidades. É tempo de nós olharmos para o fato de que Deus está nos chamando para viver de um modo diferenciado. Sermos voz profética, sermos uma igreja que cresce por meio de batismos. Pastor, como é que... E aí, o que vai acontecer? Vamos imaginar que o João vai se converter, em nome de Jesus ele vai se converter, ele vai tomar a decisão para a vida, para Jesus Cristo.
Aí nós precisamos abrir a mente, queridos, abrir a mente. Podemos, quando for possível, marcarmos o culto de batismos. Você vai começar a fazer o discipulado online com João. Isso mesmo. Você vai começar a estudar lá o nosso material, Primeiros Passos. 7 lições com ele. Você vai se encontrar com ele online. Você vai conversar com ele online. Você vai mandar áudios para ele. Você vai mandar vídeos. Você vai começar a mandar o link dos cultos. Deus vai começar a fazer um movimento. Irmãos, nós vamos começar a ter pessoas frequentando e fazendo parte da IBNM, morando em outras localidades. É verdade, isso mexe porque a gente não está acostumado. Como é que é esse negócio de igreja online? Irmãos, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, isso não é ideia minha, isso é ideia de Deus, porque Deus é o responsável por isso, porque é Deus que está nos dando o recurso, é Deus que permitiu acontecer tudo isso no mundo, para que o mundo parasse e repensasse a sua forma de viver, para que a igreja parasse, meus irmãos, de ser uma igreja templária, uma igreja centralizada dentro de prédios e que vá para fora, que vá para os condomínios, que vá para as ruas, que alcance as pessoas aonde elas estão e não diga para elas, vem aqui onde eu estou, mas que nós estejamos indo aonde elas estão. Entrando dentro de casa, entrando, meus irmãos, através de um celular, através de um tablet, de um computador. Amados, vamos nos reinventar, vamos continuar mantendo a essência, pregando a palavra, sendo proféticos, anunciando o amor de Deus, a graça, e fazendo isso com os recursos que Deus tem nos dado. E eu estou sonhando, meus irmãos, em um dia, talvez nós termos o seguinte: um grande culto em que o teu amigo vai sair lá da Paraíba, ele vai se programar e vai viajar para cá, eu quero me batizar com todo mundo lá. Ou quem sabe, nós vamos encontrar igrejas parceiras lá na Paraíba, ou lá na Itália. Ei, irmão Abidiogo, irmã Cleonice, a família que está lá na Itália, é isso mesmo. Nós vamos agora começar a discipular esse povo de longe, mais perto do coração. E aí nós vamos fazer parceria com o pastor Fernando, com missionários que estão lá. Eles vão fazer o batismo lá na Itália e eles serão membros congregados da IBNM, de modo digital. Irmãos, são novos tempos, novos paradigmas, novos processos. Mas a palavra de Deus sendo anunciada e sendo pregada com seriedade, com profundidade. Queridos, isso me aponta para a terceira aplicação que eu quero fazer antes da nossa conclusão. Fique comigo mais alguns minutos. Estamos caminhando e eu quero a sua atenção. Em nome de Jesus, meu queridão, minha querida. Mais alguns minutos, por favor. Só mais um pouco. A igreja viva para um mundo novo. É uma igreja firme na doutrina de Cristo. Me acompanhe o que diz o capítulo 2 de Atos, no versículo 42, diz assim a palavra do Senhor. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. O que significa isso? Significa, meus queridos, que eles estavam comprometidos a manter os ensinamentos de Jesus Cristo agora sendo repassados pelos apóstolos. E nós precisamos, eu quero aproveitar essa oportunidade de modo didático. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram aqueles 11 homens iniciais que Jesus escolheu, caminhou com eles por 3 anos. Obviamente que eu já estou aqui excluindo Judas, porque nesse momento Judas já não se configurava como parte dos apóstolos. Já havia o 12º, Matias já havia... Matias ele vai ser escolhido na sequência. Desculpe, irmãos, Matias já estava no processo, ele já havia sido escolhido. Está bem dentro desse processo aqui, que está caminhando ali. O fato é que a igreja permanecia firme na doutrina dos apóstolos. E o que significa isso? Doutrina
nada mais é do que a palavra ensino. A palavra ensino é uma doutrina. E eu quero deixar muito claro o seguinte, existe uma confusão no meio evangélico, histórico, reformado, pentecostal e neopentecostal, nas configurações que nós temos aí. E quando se fala em alguns meios evangélicos, a igreja tem doutrina, ela está falando de usos e costumes. Uma vez uma pessoa que começou a frequentar uma igreja que eu pastoreava há muitos anos atrás, não era aqui no Novo Mundo, essa pessoa disse assim, pastor, eu venho de outra denominação e eu estou achando estranho. Eu falei, o que a senhora está achando estranho, minha querida? Ela disse assim, eu estou achando estranho que nessa igreja não tem doutrina. E aí eu falei assim, bom, então vamos conversar. Eu falei, o que a senhora entende por doutrina? Não, pastor, nós temos que ter um culto na quarta-feira em que o pastor vai dizer o que a gente pode e não pode fazer. Eu falei, então me dê alguns exemplos. Não, o pastor tem que dizer para as pessoas que tipo de roupa ela usa, que corta cabelo, não pode cortar cabelo. E com todo respeito, eu não estou aqui fazendo qualquer demérito àqueles que trabalham com essa linha. Eu só quero ensinar didaticamente que aqui há uma distorção. O que aquela senhora tinha na mente por doutrina, na verdade eram costumes. Então nós temos muito claramente uma separação entre doutrinas e costumes. Queridos, os costumes mudam. Os costumes se alteram. Mas a doutrina é a mesma. O ensinamento é o mesmo. A forma pode mudar. Quem diria que você participaria de um culto, domingo de manhã, da sua casa, o pastor não está usando o púlpito, misericórdia! Pois é, eu não estou usando o púlpito físico, mas o conceito de púlpito permanece. A palavra de Deus está sendo ensinada, a palavra de Deus está sendo pregada. Quando a Bíblia fala que a igreja permanecia firme na doutrina dos apóstolos, significa que ela estava firmada na doutrina de Cristo, porque os apóstolos ensinavam aquilo que eles aprenderam com Cristo. Portanto, meus queridos, nós precisamos ressaltar e lembrar da importância de sermos uma igreja que enfatiza o ensino das Escrituras. E como eu já fiz várias vezes hoje pela manhã, já quebrando os protocolos que geralmente nós temos, e eu gosto de quebrar protocolos. Eu gosto. Vocês já me conhecem e sabem, desde que seja para o bem, desde que seja para crescer, desde que seja para mexer com a gente, é importante. E um aspecto que eu quero acrescentar à nossa reflexão, trata-se da importância, meus irmãos, de entendermos da nova modalidade que está vindo, e está vindo para ficar. A EBD.3, Escola Bíblica em 3 dimensões. Escola Bíblica discipuladora, dinâmica e digital. Nós já estávamos trabalhando dentro do princípio de igreja discipuladora, igreja multiplicadora, multiplicadora de discípulos. Nós, queridos, entendemos que a escola bíblica precisa ser dinâmica. Ela não pode ficar restrita ao domingo pela manhã. E ela também não pode mais ficar restrita a um local, a uma sala. Ela precisa também ser digital. Então guarde no seu coração. Logo, logo você já vai lembrar que quando eu falar EBD.3, nós estamos falando da escola bíblica discipular, dinâmica e digital. Com a graça do Senhor, no mês de julho, está chegando, em breve, nós começaremos as aulas online. Nós vamos fazer as inscrições. Em breve vamos começar as inscrições de modo online. E você começará a participar de um modo muito simples. Num primeiro momento você pode até achar que vai ser difícil, mas eu te garanto que não será. Nós estamos estudando, orando, pensando, buscando em Deus alternativas para criar mecanismos que as pessoas possam interagir de um modo bem simples,
mas enriquecedor. Por quê, queridos? Porque uma igreja viva para o mundo novo precisa ser uma igreja que realmente está firmada nas Escrituras. Nós estamos vivendo um tempo, amados, nós estamos vivendo um tempo que o meio cristão, e principalmente o meio evangélico, está crescendo de um modo significativo, mas relativamente não comprometido com as Escrituras. Há uma hermenêutica, há uma interpretação das Escrituras a seu bel prazer. Há uma tentativa de adulterar aquilo que a Bíblia Sagrada estabeleceu, de adaptar a Bíblia à nossa vida e não a nossa vida à Bíblia. Percebe? Nós não podemos e precisamos ficar muito atentos, porque o que estamos vendo no meio cristão hoje, queridos, é uma adaptação da Bíblia à minha vida. E tem que ser o contrário. Eu preciso internalizar a palavra. E aí o Salmo 119 me ressalta a mente. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está arraigada no nosso coração, nós viveremos, meus queridos, a partir de uma cosmovisão bíblica, a partir de uma forma de pensar bíblica. Puxa, o pastor usou duas palavras aí que algumas pessoas não conhecem. Então, vocês sabem que eu gosto muito de ensinar. Hermenêutica é a arte de você ler um texto bíblico e fazer a aplicação daquele texto para a realidade de hoje. Existem algumas pessoas que fazem desse processo um processo defeituoso, um processo comprometido com o pecado. Então, nessa tradução daquele tempo para hoje, a pessoa acaba adaptando as Escrituras para a realidade de hoje. Nós precisamos entender a nossa realidade hoje, extrairmos o princípio das Escrituras e vivemos esse princípio na atualidade. Então é importante nós entendermos, e a segunda palavra que eu acabei de usar foi cosmovisão. Eu creio que é importante nós crescermos também em conhecimento. Cosmovisão vem da palavra, é a combinação da palavra cosmos com visão. Não é muito difícil de entender isso. Cosmos mais visão. Visão do cosmos. O cosmos significa tudo aquilo que foi criado. Então, a visão do cosmos, a visão do mundo, a visão de todas as coisas. Quando eu digo que nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica, significa que a minha visão para o mundo, a minha visão sobre política, a minha visão sobre filosofia, a minha visão sobre ciência, a minha visão sobre dinheiro, a minha visão sobre o tema aborto, eutanásia, pena de morte, homossexualidade, precisa ser uma cosmovisão bíblica. Aplicada com sabedoria, aplicada com discernimento, aplicada com amor, aplicada com graça. Em nome de Jesus. Amados, nós vivemos um tempo em que é necessário refletirmos sobre sermos uma igreja viva para um mundo novo. Uma igreja viva que assume a sua condição profética. Uma igreja viva que se apresenta diante do Senhor com o foco, meus queridos, de evangelização discipuladora. Precisamos alcançar pessoas para Jesus. Irmãos, não vamos esperar passar a pandemia para pregar o evangelho. Não vamos esperar passar a pandemia para realizarmos a ceia do Senhor. Hoje à noite nós vamos realizar a ceia do Senhor enquanto igreja. Os batismos realmente precisam do momento juntos aqui. Não se preocupe. Eu não sou daqueles que vai jogar um balde d'água na televisão e a pessoa do outro lado joga um balde em cima dela. Guardadas as devidas proporções, alguns valores, alguns métodos fogem do princípio. E o princípio bíblico implica em imersão,
implica num processo. Mas é importante entendermos, queridos, que nós não podemos esperar a pandemia passar. Nós não podemos esperar tudo voltar ao normal para continuar pregando o Evangelho. Os nossos pequenos grupos não podem esperar, meus irmãos, voltar a se reunir nas casas presencialmente para convidar pessoas. Nós vamos fazer isso. Nós vamos avançar. Nós vamos alcançar as pessoas, queridos, que estão distantes, que estão perto, com amor, com a graça do Senhor. Sabe por quê? Porque não há ouro ou bens, não há riquezas, não há nada, meus queridos, que se compare ao amor do Senhor, às dádivas do Senhor sobre as nossas vidas. Uma igreja viva para um mundo novo. Você que é igreja, querido, querida, se posicione, se posicione, se posicione. Porque, meus amados, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar, nós vamos continuar caminhando, nós vamos continuar pregando o Evangelho, nós vamos continuar orando, meus queridos, orando, clamando, buscando o Senhor. À noite, em nome de Jesus, eu quero desafiar você. Pastor, eu só assisto o culto da manhã, eu só participo do culto da manhã. Eu quero convidar você a estar conosco às 19 horas, porque a gente vai continuar analisando esse texto. E a gente vai ver a importância da oração. Nós vamos orar daqui a pouco, terminando o culto, vamos interceder pelos pedidos de oração que estão sendo compartilhados ali no chat. Mas, amados, nós vamos continuar avançando, buscando ao Senhor a sua misericórdia e o seu favor. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você a se posicionar para ser igreja, igreja viva. Você que ainda não está conectado diretamente a uma igreja, a nossa igreja, você que nos acompanha, você que nos visita participando de modo online, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É verdade isso, é do fundo do meu coração. E quando eu digo do meu coração, é de toda a igreja, é do fundo do nosso coração. Todos são muito bem-vindos. Vamos adorar o Senhor, vamos ser discípulos multiplicadores do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. Cante a Ele com todo o seu coração e se posicione nesse momento. Não há ouro ou bens, nem riquezas tão bem que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou, Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou, quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Senhor, o que eu sou, Jesus, incomparável
Mestre, hoje e pra sempre tua face eu buscarei. Eu buscarei o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. É preciso, meus queridos, nos humilharmos e estarmos abertos ao novo da parte de Deus. Eu sei que não é fácil experimentar mudanças. Eu sei que não é fácil nos adaptarmos a um cenário que exige, ó Deus, exige tantas transformações. Nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza. Mas, queridos, eu preciso pedir a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nós estejamos dispostos a seguir caminhando, de modo algum negociando o que está escrito nas Escrituras. De modo algum. A palavra de Deus, a palavra mesmo vai nos dizer que a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações, e a paz é acessada mediante ao meditar da palavra. Então eu quero convidar você a nós estarmos orando para que Deus nos capacite, para, queridos, sermos a igreja viva para esse tempo, para este mundo novo. Muitas coisas diferentes, muitas coisas que eu não sei lidar, muitas coisas que você não sabe lidar, mas juntos nós vamos aprender, juntos nós vamos crescer, amadurecer, e nós vamos, meus queridos, acima de tudo, arrancar, saquear pessoas do inferno e trazer para o Evangelho. Acalme seu coração. Se você foi confrontado nessa manhã com afirmações, com pensamentos, com propostas de mudanças, eu quero pedir a você o seguinte: você não deve simplesmente acatar o que o pastor Antônio falou, mas eu quero pedir a você que com muita sinceridade e com coragem faça uma oração. Deus, que o Senhor mude em mim, mude na minha mente, que o Senhor promova a transformação que precisa acontecer, para que eu seja também, junto com os meus irmãos e irmãs, uma igreja viva para um mundo novo. Eu quero desafiar você a se colocar à disposição do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque como igreja nós podemos experimentar tantas coisas novas, boas, saudáveis, mas algumas delas, ó Deus, mexem com a tradição, mexem com aquilo que foi feito durante tantos anos de uma mesma maneira. E, ó Pai, nós precisamos entender que o Senhor é quem está nos colocando nesse verdadeiro turbilhão de mudanças. Que nós entendamos, Pai, que
muitas dessas coisas, ou a maior parte delas, nós não podemos escolher. Quando recebemos a notificação de que as igrejas não poderiam abrir para os cultos presenciais, nós poderíamos ter recuado e dito: e agora, como será? Não, o Senhor nos mostrou que devíamos ir para a transmissão online, com mais força, com mais intensidade, com melhor preparação, com maior engajamento, com um esforço mais robusto, com um investimento mais robusto, para que nós não deixássemos de continuar pregando, ensinando, orando e acompanhando pessoas. Então, Pai, eu peço ao Senhor nesta hora que o Senhor me capacite a ser o pastor que a Igreja Batista Novo Mundo precisa. Que o Senhor capacite o nosso colegiado pastoral, para que sejamos os pastores e as pastoras que esta igreja precisa para este tempo. Porque, ó Deus, é para este tempo que o Senhor nos chamou, foi para este tempo que o Senhor aqui nos colocou. Deus, eu não tenho dúvidas e o meu coração tem convicção de que foi o Senhor, ó Pai, quem me chamou, que nos chamou para estarmos juntos nesse tempo. Então, ó Deus, a única conclusão que eu chego é: ó Deus, o Senhor quis que assim fosse. Então, ó Pai, nos capacita, ó Deus. Nos dá, ó Deus, sabedoria. Ó Deus, Tu sabes, ó Pai, quantas vezes eu fico, ó Deus, aflito. Porque, ó Pai, ficamos buscando alternativas, ficamos tentando aprender novas coisas, e tudo muitas vezes parece, ó Pai, muito além das nossas forças. Mas ao mesmo tempo o Senhor vem com Tua graça e com Teu Espírito, e o Senhor nos diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Não é pela nossa capacidade humana, não é pela nossa força, não é por 1, 2, 3 mil câmeras, mas é, ó Deus, por corações que se quebrantam, são por pessoas, ó Deus, que se apresentam e cumprem, ó Deus, com a missão. Homens e mulheres engajados, ó Deus, no reino, que não negociam a sua fé. Homens e mulheres, ó Deus, comprometidos em continuar sendo fiéis e regulares na consagração dos dízimos e das ofertas. Deus, ó Pai, quantas vezes eu me emociono vendo irmãos chegando aqui na igreja durante a semana, trazendo, ó Deus, os alimentos. Pessoas, ó Pai, que ganham o salário mínimo, Senhor, mas que estão vindo aqui, trazendo cestas básicas, ó Deus, para alcançar aqueles que não têm, Pai. Ó Deus, obrigado, porque nós temos um povo comprometido, um povo, ó Pai, dedicado, um povo, ó Deus, que continua pregando o Evangelho e sendo igreja, mesmo, ó Deus, diante de circunstâncias tão contrárias. Ó Pai, nós suplicamos, ó Deus, ao Senhor, suplicamos a Tua graça, suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos capacite, nos habilite para sermos, ó Deus, uma igreja viva em um mundo novo. Sermos uma igreja viva neste cenário tão desafiador. Capacita-nos, Senhor, dá-nos da Tua unção, dá-nos, ó Deus, inspiração para podermos, ó Deus, continuar avançando. Senhor, que a Tua graça nos alcance.